Somente seja forte e muito corajoso. Josué 1:7. Por Charles Spurgeon. Josué foi altamente favorecido em relação às promessas. As promessas feitas por Deus eram amplamente abrangentes e extremamente encorajadoras. Mas Josué não deveria, portanto, dizer para si mesmo: esses compromissos da aliança certamente serão cumpridos, e eu posso, portanto, ficar parado e não fazer nada. Pelo contrário, porque Deus havia decretado que a terra deveria ser conquistada, Josué deveria ser diligente em conduzir o povo à batalha. Ele não deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual sua indolência pudesse se acomodar, mas como um cinto para ajustar os seus lombos para a atividade futura. Como um estímulo à energia, devemos sempre considerar as promessas graciosas de nosso Deus. Seria uma ingratidão e uma detestável ofensa contra Ele se dissermos para nós mesmos: Deus não abandonará seu povo, portanto, vamos nos aventurar no pecado. E somos quase igualmente perversos se sussurrarmos em nossas mentes: Deus certamente cumprirá seus próprios decretos e dará as almas de seus redimidos como recompensa ao seu Filho Jesus. Portanto, não faremos nada e nos abstemos completamente do serviço cristão zeloso. Este não é o discurso de verdadeiros filhos. É a conversa dos ignorantes indolentes ou dos meros pretensiosos que zombam de Deus enquanto fingem reverenciar seus decretos. Pelo juramento, pela promessa, pelo pacto e pelo sangue que o sela, somos continuamente exortados a trabalhar para Cristo, já que somos salvos para servi-lo no poder do Espírito Santo, com coração, alma e força. Josué foi especialmente exortado a continuar no caminho da obediência. Ele era o capitão, mas havia um grande comandante em chefe que lhe dava as ordens. Josué não foi deixado ao seu próprio julgamento falível ou à sua imaginação volúvel, mas deveria fazer de acordo com tudo o que estava escrito no livro da lei. Assim é conosco, que somos crentes. Não estamos sob a lei, mas sob a graça. Ainda assim, há uma regra do Evangelho que estamos obrigados a seguir, e a lei nas mãos de Cristo é uma regra de vida encantadora para o crente. Somente seja forte e muito corajoso, para que observes e faças segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Quando você ouviu as palavras somente seja forte e muito corajoso, supôs que algum grande feito deveria ser realizado, e a suposição estava correta, pois todos os feitos estão compreendidos naquela declaração. Para que observes e faças segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. O maior feito da vida cristã é obedecer a Cristo. Esse é um feito que nunca será realizado por ninguém, a não ser que ele tenha aprendido a regra da fé, tenha sido conduzido a repousar em Cristo e avançar no caminho da obediência, com uma força que não é sua, mas que ele recebeu pelo trabalho do Espírito Santo que habita nele. O mundo considera a obediência algo mesquinho e fala da rebeldia como liberdade. Já ouvimos homens dizerem: eu serei meu próprio mestre, eu seguirei minha própria vontade. Ser um pensador livre e viver livremente parece ser a glória do mundano. E ainda assim, se o mundo tivesse senso suficiente para se convencer de sua própria tolice, com prova indiscutível, não seria difícil provar que um que desdenha da obediência é um tolo. Pegue a própria regra militar do mundo. Quem é considerado o mais ousado e o melhor soldado, senão aquele que é mais completamente obediente às ordens do capitão? Há uma história contada das antigas guerras francesas que foi repetida centenas de vezes. Um sentinela é colocado para vigiar uma certa posição, e ao anoitecer, enquanto ele está fazendo suas rondas, o imperador em pessoa passa por ali. Ele não conhece a palavra de ordem, e imediatamente o soldado o para. Você não pode passar, diz ele. Mas eu preciso passar, diz o imperador. Não, responde o homem. Se você fosse o pequeno corporal de cinza, você não passaria. O que, claro, significava o imperador. Assim, o próprio autocrata foi contido pela ordem. O vigilante soldado foi posteriormente generosamente recompensado e todo o mundo disse que ele era um bravo. Agora, a partir desse exemplo,
e há centenas de casos semelhantes, sempre contados com aprovação, aprendemos que a obediência às ordens superiores, realizada a qualquer custo, é uma das maiores provas de coragem que um homem pode dar. O próprio mundo consente com isso. Então, certamente não é uma coisa mesquinha e traiçoeira para um homem ser obediente, aquele que é o comandante em chefe do universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que faz o que é certo e verdadeiro com frieza diante do ridículo é um homem mais ousado do que aquele que se lança diante da boca dos canhões em busca de fama. E deixem-me acrescentar, persistir em uma obediência escrupulosa ao longo da vida pode exigir mais coragem do que até mesmo o mártir demonstra quando uma vez por todas se entrega a ser queimado na fogueira. No caso de Josué, a obediência total ao comando divino envolveu inúmeras dificuldades. O comando para ele era que ele deveria conquistar toda a terra para as tribos favorecidas, e na medida do possível ele fez isso, mas ele teve que sitiar cidades que estavam muradas até o céu e lutar contra monarcas cujos guerreiros iam à batalha em carros de ferro armados com foices. Os primeiros conflitos foram algo terrível. Se ele não tivesse sido um soldado corajoso e capaz, ele teria colocado a espada e desistido da luta. Mas o espírito de obediência o sustentou. Embora você e eu não tenhamos Hivitas e Jebuseus para eliminar, nem cidades para derrubar, nem carros de ferro para enfrentar, ainda assim encontraremos que não é fácil manter-se no caminho da consistência cristã. Além disso, Josué não enfrentou apenas dificuldades, mas fez muitos inimigos por causa de sua obediência. Isso era natural. Assim que se soube que Jericó havia sido tomada e que Ai havia sido conquistada, lemos sobre uma aliança de reis após a outra, cujo objetivo era destruir o poder de Josué, pois esses reis sabiam que ele os esmagaria se não o fizesse primeiro. Da mesma forma, o cristão se encontra em uma situação semelhante. Ele certamente fará inimigos. Um de seus objetivos será não fazer nenhum, mas, por outro lado, se fazer o que é certo, acreditar na verdade e praticar a honestidade fizer com que perca todos os amigos terrenos, ele considerará isso uma pequena perda, pois seu grande amigo no céu será ainda mais amigável e se revelará a ele de maneira mais graciosa do que nunca. Josué, em sua obediência, precisava de muita coragem, porque ele havia assumido uma tarefa que envolvia, se ele a cumprisse, anos de perseverança. Depois de capturar uma cidade, ele devia atacar a próxima fortaleza. Os dias não eram longos o suficiente para suas batalhas. Ele ordena que o sol pare e a lua é suspensa, e mesmo quando aquele longo dia termina, amanhã ainda o vê com a espada na mão. Josué era como um daqueles antigos cavaleiros que dormiam com a armadura. Ele estava sempre lutando. Sua espada deve ter sido bastante desgastada, e muitas vezes sua armadura deve ter sido vermelha de sangue. Ele tinha diante de si uma empreitada de vida inteira. Assim é a vida do cristão, uma guerra do início ao fim. Assim que você é lavado no sangue de Cristo e vestido com sua justiça, deve começar a abrir seu caminho através de um caminho cheio de inimigos até o trono eterno. Cada centímetro do caminho será contestado, nenhum polegar será cedido por Satanás. Você deve continuar a lutar diariamente. Quem perseverar até o fim será salvo. Não o iniciado que começa com sua própria força e logo chega ao fim, mas aquele que, cingido com a graça divina, com o Espírito de Deus dentro de si, determina-se a persistir até ter derrotado o último inimigo e nunca deixar o campo de batalha até ouvir as palavras: "Bem feito, bom e fiel servo", que é aquele que diz que a vida cristã é mesquinha e desprovida de masculinidade. Vá aprender sabedoria antes de falar, pois de todos os homens, o crente perseverante é o mais masculino. Você que se gaba de si mesmo, de sua coragem em pecar, você cede ao inimigo. Você é um crente submisso. Você se vira contra o inimigo. Você corteja a amizade do mundo. Você não tem coragem suficiente para ousar fazer o certo e o verdadeiro. Você está sob o jugo de Satanás e de suas próprias paixões, e para ocultar sua própria covardia,
Você é baixo o suficiente para chamar o valente cristão de covarde. Lamentável, por adicionar mentiras aos seus outros vícios. Frequentemente, se seguirmos a Cristo, precisaremos ser realmente corajosos ao enfrentar os costumes do mundo. Você descobrirá isso, jovem, em uma casa comercial. Você encontrará isso, marido, até mesmo em relação à sua própria esposa e filhos, se eles não forem salvos. Crianças encontraram isso na escola. Comerciantes encontram isso no mercado. Aquele que deseja ser um verdadeiro cristão deve ter um coração firme. Há uma história contada sobre o Dr. Adam Clarke que demonstra a coragem que o jovem cristão às vezes precisa. Quando ele estava em uma loja na cidade de Coleraine, estavam se preparando para a feira anual, e alguns rolos de tecido estavam sendo medidos. Um deles estava muito curto e o mestre disse: "Venha, Adam, você pegue uma extremidade e eu pegarei a outra, e rapidamente esticaremos até ficar longo o suficiente." Mas Adam não tinha mãos para fazer isso, nem ouvidos para ouvir a ordem desonesta de seu mestre, e finalmente se recusou completamente, ocasião em que o mestre disse: "Você nunca será um comerciante. Você não serve para nada aqui. É melhor ir para casa e fazer outra coisa." Agora, isso pode não acontecer hoje, pois os homens geralmente não enganam de maneira tão aberta e direta nos dias de hoje, mas enganam de maneiras mais astutas. Os registros do Tribunal de Falências dirão o que quero dizer. Falências uma após a outra da mesma pessoa são, geralmente, roubo destilado, não roubo à moda antiga, que uma vez levou homens ao transporte e ao patíbulo, mas algo pior do que roubo de estrada e furto. O genuíno cristão terá, de vez em quando, que firmar seus pés e dizer: "Não, eu não posso e não vou me envolver com algo assim." E terá que dizer isso a seu mestre, a seu pai, a seu amigo, cuja respeito ele deseja ganhar e que pode ser de grande ajuda em sua vida. Mas se for seu dever, querido irmão e irmã, fazer o certo, faça-o, mesmo que o céu caia. Faça-o mesmo que a pobreza se apresente a você. Faça-o mesmo que você seja lançado às ruas amanhã. Você nunca será perdedor com Deus a longo prazo, e se você tiver que sofrer por causa da justiça, bem-aventurado é você. Considere-se feliz por ter o privilégio de fazer qualquer sacrifício por causa da consciência. Pois nestes dias não temos o poder de honrar a Deus como aqueles que foram para a prisão, para a tortura e para a fogueira. Portanto, não devemos abandonar outras oportunidades que temos de mostrar o quanto amamos o Senhor e quão fielmente desejamos servi-lo. Seja muito corajoso em fazer o que o Senhor Jesus lhe ordena em todas as coisas, e deixe que os homens o julguem como um idiota se quiserem, você será um dos campeões do Senhor, um verdadeiro cavaleiro da cruz. O mundo diz: não devemos ser muito precisos. Mundo hipócrita. O mundo quer dizer que ficaria contente em se livrar da lei de Deus por completo, mas como não se atreve a dizer isso abertamente, cansa com a mais enjoativa das cantilenas. Não devemos ser muito exigentes ou detalhistas. Como alguém disse a um antigo puritano uma vez, muitas pessoas rasgaram suas consciências ao meio. Você não poderia fazer apenas um pequeno corte na sua? Não, ele respondeu. Não posso, pois minha consciência pertence a Deus. Devemos viver, sabe? Disse um comerciante amante do dinheiro, como sua desculpa para fazer o que não podia defender de outra forma. Sim, mas devemos morrer, foi a resposta, e, portanto, não devemos fazer tal coisa. Não há uma necessidade particular de vivermos. Provavelmente estaríamos melhor mortos se não pudermos viver sem fazer o mal. A essência da obediência, eu disse, reside na exatidão. Provavelmente seu filho, se às vezes desobediente, ainda, como regra geral, faria o que você lhe dissesse. A obediência completa e louvável se manifestaria nas pequenas coisas. Deixe o mundo julgar isso por si mesmo. Aqui está um homem honesto. As pessoas dizem dele: ele é tão honesto que não roubaria um cavalo? Não, isso não o provaria como muito honesto, mas dizem: ele nem mesmo pegaria um alfinete que não lhe pertence. Essa é a descrição de honestidade do mundo, e certamente, quando se trata de obediência a Deus, deveria ser a mesma. Aqui está um comerciante e ele se gaba. Tenho um funcionário
que é um tão bom contador que você não encontraria um erro de um único centavo em 6 meses de contabilidade. Não teria significados se ele dissesse: você não encontraria um erro de 10.000 libras em 6 meses de contabilidade. E ainda assim, se um homem se apega às pequenas coisas e é minucioso e detalhista, os mundanos o acusam de ser excessivamente rigoroso, excessivamente estrito e sei lá mais o que. Enquanto, segundo sua própria descrição, a essência da honestidade e da precisão está na exatidão nas pequenas coisas.